O Nubank acabou de anunciar que está lançando o seu primeiro ETF e que irá distribuir dividendos todos os meses. E ele está ganhando uma proporção muito grande no mercado, pois além de ser um ETF de uma das instituições financeiras mais renomadas, será também o primeiro ETF da Bolsa de Valores a distribuir dividendos para os seus acionistas. Então, neste vídeo aqui eu vou te explicar como vai funcionar cada ETF, porque sim, estamos falando de dois novos ETFs aí de uma mesma instituição que está sendo lançado agora. Quais são as suas tributações e quais também são as suas vantagens ao investir nessa classe de ativos. E você já deve saber que o Nubank nasceu com a proposta primordial de acabar com a complexidade do sistema financeiro e dar a liberdade às pessoas de ter o controle sobre a sua vida financeira. E como eles fazem isso? Através da criação de produtos e de serviços inovadores. Fazendo jus a isso, o Nubank, em parceria com a B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, anunciou recentemente que a partir do dia 29 de setembro de 2023 será possível investir nos seus novos produtos no mercado, que é o ETF NDV11 e o ETF NSDV11. Por mais que sejam dois ETFs da mesma empresa, eles possuem propostas bem diferentes e eu quero te explicar qual é a diferenciação entre eles para que você possa investir certinho e de acordo com o seu perfil de investidor. E antes de falarmos sobre esses novos ativos da Bolsa de Valores, você precisa compreender de fato o que é um ETF e qual é a proposta dele no mercado. E de forma bem simples e direta, um ETF é um tipo de investimento de gestão passiva da renda variável que tem como referência o índice da Bolsa de Valores. E em se tratando de território brasileiro, nós temos o índice Ibovespa. E como o ETF replica o índice, significa que dentro de um ETF você estará investindo em várias empresas de segmentos diversos ao mesmo tempo num local só, sem que você precise ficar avaliando empresa por empresa. E para facilitar, eu vou elucidar mais ainda essa explicação. Vamos supor que um ETF seja como se fosse uma playlist lá do seu Spotify. E quando você vai criar uma playlist, você começa a colocar músicas de diferentes grupos musicais e de estilos num local só e que te agrade, para que você possa escutar em algum momento do seu dia a dia aí, seja na academia, seja no churrasco em família. Por exemplo, você não tem o costume de pegar e criar playlists de acordo com momentos que você está, seja triste, seja feliz, na academia, churrasco? Essa é a ideia. Tudo num local só. E pronto, basicamente esse é o conceito de ETF. Juntar as melhores empresas do mercado num único local para que você possa investir sem se preocupar em ficar avaliando por empresa e empresa de forma separadamente. E já que agora está tudo bem explicadinho, vamos falar sobre esses novos ETFs do Nubank. O primeiro deles é o NDV11, que tem como referência o índice Nu Renda Ibov Smart Dividendos. E o segundo é o NSDV11, que irá replicar o índice Nu Ibov Smart Dividendos. E a principal diferença entre esses ativos é que o primeiro irá distribuir dividendos todos os meses aos seus acionistas, e o NSDV11 irá distribuir também dividendos, mas esses não são diretamente para os seus investidores, mas sim com o intuito de reinvestir dentro do próprio ETF, com o objetivo de aumentar o seu potencial de rentabilidade no longo prazo, ou seja, tornar o ETF com uma maior valorização de mercado. E talvez a proposta desse último ETF nem seja uma grande novidade assim, por não distribuir os dividendos com seus acionistas, haja visto que nenhum dos ETFs negociados na Bolsa de Valores distribui os dividendos com seus investidores, pois tudo é reinvestido no próprio ativo. Portanto, a forma de ganhar dinheiro com esse tipo de investimento, que é o ETF NSDV11, seria através da valorização das cotas no momento em que você for vendê-las. E uma informação importante a ser levantada é que o índice Bovespa Smart Dividendos B3 é um índice Smart Beta, que é focado em selecionar empresas pagadoras de dividendos que fazem parte do Ibovespa. Portanto, esse índice precisa compor empresas estratégicas e boas pagadoras de dividendos e de forma mais recorrente, pois assim irá massificar mais ainda o ETF e irá contribuir com o potencial de ganho futuro. E claro, se torna bem mais atrativo para os investidores de plantão. E para que uma empresa assim venha a compor o portfólio do índice, ela tem que passar por alguns critérios de aprovação. O primeiro deles é sobre a recorrência no pagamento de dividendos, e para isso eles devem usar o indicador Dividend Yield, que leva em consideração o total de dividendos pagos em relação ao valor da cota da ação. E para tal, os analistas irão selecionar os melhores investimentos referentes aos últimos 6 anos. O outro critério é o peso na hora de compor o índice, e para isso eles criaram uma top list denominada The Dividend Score, para entender quais foram as empresas melhores pagadoras de dividendos e seguindo a ideia do maior para o menor. E essa análise ela é feita a cada 4 meses para entender se existe a necessidade de um rebalanceamento aí dos ativos, com o objetivo de continuar mantendo no portfólio as empresas mais estratégicas e inteligentes do mercado. E antes de explanarmos quais são as vantagens primordiais de você investir nos ETFs, precisamos falar sobre um ponto muito importante e delicado, que é a tributação em cima desses investimentos propostos
pelo Nubank, para que você não seja pego desprevenido. E de acordo com o próprio blog do Nubank, será possível investir em cada um desses ativos a partir ali de R$100, o que corresponde ao preço de uma única cota do mercado. Mas atenção, pois como estamos falando de um investimento da renda variável, o preço da cota irá ficar variando todos os dias. Hoje pode estar valendo R$100, mas de tarde já está precificado em R$101. Então, as oscilações sempre vão existir, pois as movimentações financeiras acontecem em tempo real. E dentro destes ativos será descontada uma taxa de administração de 0,5% ao ano, com o intuito de rentabilizar os administradores do fundo. O bom é que a taxa de performance ela é totalmente zerada para estes ativos. E caso você não saiba, a taxa de performance ela é uma tributação cobrada sempre que o ativo possui um desempenho acima ali do índice. Então, se o ETF obtivesse uma performance acima do índice Ibovespa, uma taxa poderia ser cobrada. Geralmente é de 20% do que exceder o índice. Mas para estes investimentos ela não existe, então pode ficar super tranquilo. O imposto de renda, por exemplo, é cobrado no momento em que você vende as cotas do seu ETF. E ela não acompanha a tabela de imposto de renda regressivo. Ou seja, independentemente do momento da venda, a alíquota será a mesma, sendo essa de 15% sobre o ganho líquido e positivo da cota. Então, vamos supor que você comprou uma cota de NDV11 e pagou R$100. E depois de alguns meses, o valor da cota está custando R$200. Significa que se você vender, você irá lucrar R$100. 200 menos 100. E é sobre esse lucro de R$100 que você irá pagar os 15%. Infelizmente, esses ETFs não possuem a isenção de tributação de IR nas vendas de até R$20 mil no mês, como acontece lá nas ações das empresas. Se você vendeu e teve lucro, será necessário recolher os 15%. E lembrando que quem faz a apuração do valor a pagar é você, investidor. E depois de apurar o valor, você entra no site da Receita Federal e gera a DARF, que é um documento para você pagar esse valor, para ser paga até o final do próximo mês seguinte. Eu sugiro você buscar um contador que entenda sobre a declaração de investimentos para te auxiliar nisso, ou busque por vídeos na internet mesmo. No YouTube tem vários. A primeira vez que eu vendi meus investimentos, eu olhei na internet como calculava e como gerava a DARF e foi bem simples, não tive nenhum problema. E a próxima tributação que irei mencionar aqui talvez seja muito dolorosa, talvez a taxa mais doída aí para vocês investidores amantes dos dividendos, pois diferentemente de como é nos fundos imobiliários e nas ações, que os dividendos caem em nossa conta isentos de tributação, no ETF NDV11 os dividendos são taxados numa alíquota fixa de 15% diretamente na fonte. Ou seja, se para cada cota deste ativo o valor do dividendo for de 20 centavos, por exemplo, significa que você irá receber na sua conta 17 centavos líquidos. E é importante mencionar que a liquidez desses ativos é de D mais 2. Ou seja, se você vender hoje, o seu dinheiro estará na sua conta após 2 dias úteis. E se você está curtindo o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para que você possa continuar aprendendo mais sobre educação financeira e investimentos. Mas e aí, será que vale a pena investir nesses novos produtos do Nubank? De fato, a classe de ETFs é um dos ativos mais interessantes para quem está começando a investir lá na renda variável, pois você não precisa se preocupar em ficar avaliando cada empresa. Isso torna o processo muito mais interessante, pois como é uma cesta de empresas, se uma empresa de algum determinado segmento não estiver operando bem, você terá outras indo bem melhor e isso acaba se rebalanceando lá dentro. Portanto, as vantagens ao investir nessa classe de ativos seria, primeiro, é uma forma de você gerar renda passiva, caso você queira investir no ETF NDV11. Então, se você é um investidor que tem como foco a construção de um bom patrimônio mensal, investir em ativos que são pagadores de dividendos é uma ótima alternativa, na verdade, muito necessária para você ter essa mentalidade. Outra vantagem é o potencial de valorização no longo prazo, por ter o reinvestimento dos dividendos no próprio ativo. Caso você invista, por exemplo, aí no ETF NSDV11, lembrando que no primeiro você também tem a valorização da cota, tá bom? Depois temos a diversificação como uma peça-chave e fundamental para construir uma carteira de investimentos mais estratégica, inteligente e robusta. E de certa forma, investir nesses ativos é um benefício por ter um baixo custo, pois enquanto esses ETFs estão oferecendo uma taxa de administração de 0,5% ao ano e uma taxa de performance zerada, há alguns fundos de investimentos que chegam a cobrar até 2% de taxa de administração e uma taxa de performance de 20% caso o investimento bata a taxa de juros ou até mesmo o índice Ibovespa. E é possível comprar cota
esses dois ativos de duas formas bem diferentes. A primeira delas é através do próprio aplicativo do Nubank, o qual você precisa acessar o menu Investir e clicar em ETF, digitar o nome deles e comprar. Como está muito recente o seu lançamento, pode acontecer de ainda não estar disponível para você investir, mas com o tempo o Nubank vai liberando essas oportunidades para todos os seus clientes, então fica super tranquilo. E a outra maneira seria através da plataforma Nuinvest, sendo esta a corretora de valores do próprio Nubank. Caso você não tenha conta na Nuinvest, pode ficar de boa, você pode comprar esses ETFs em qualquer corretora, haja visto que esses ativos são negociados na bolsa de valores e a corretora é apenas um meio intermediador entre os ativos e os investidores. E na minha visão, pode sim ser uma ótima oportunidade para você investir. Aliás, estamos falando de uma das maiores instituições financeiras de capital aberto ali do mercado. E você, acha que vale a pena investir nesses novos ativos do Nubank? Deixa aqui nos comentários a sua visão e a sua dúvida, caso tenha ficado alguma. Eu chamo Guilherme Lisboa e eu te aguardo no próximo vídeo.